Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito desse momento que estamos vivendo hoje a partir do dia 22/7 de 2021, que é o momento do Sol em Leão. Para quem já me acompanha, para quem está um pouquinho mais acostumado comigo, vocês sabem que eu adoro falar desses momentos em que o Sol transita pelos signos, né? Porque movimenta todos nós de uma maneira geral, quando se fala dessa energia do signo onde o Sol está, e movimenta a gente também de uma maneira bem específica, porque vai estar mexendo numa área da nossa vida ou numa casa do nosso mapa. Então, para você começar a entender essa nossa conversa aqui, pega o seu mapinha, veja onde está Leão no seu mapa, em qual casa que Leão está localizado, e já digo de antemão, todo mundo tem todos os signos no mapa. Então, dá uma olhadinha com calma que você vai encontrar Leão aí no seu mapa também. E aí, você precisa direcionar tudo isso que eu vou falar aqui lá para essa casa específica aonde Leão está, ok? Em primeiro lugar, vamos entender do que fala essa energia leonina. Para começo de história, Leão é o signo de fogo, né? Então coloca energia, ação, movimento, coragem. Então, quando o Sol entra nesse signo, ele disponibiliza tudo isso para todos nós. E como eu falei, para cada um de nós naquela área específica ou naquela casa específica onde a gente tem Leão no nosso mapa. Tem algumas coisas muito importantes que nós precisamos entender e levar em consideração em relação a essa energia leonina. Como o grande rei da selva Leão também é regido pelo Sol, que é o astro maior que a gente tem e o que tem mais importância aqui dentro da astrologia, nós precisamos entender que Leão e essa energia leonina não foi feita para ficar escondidinha, não foi feita para ficar nos bastidores, não foi feita para não ser vista, não ser reconhecida e não ser valorizada. Então, todos nós estaremos buscando, querendo conscientemente ou não, essa valorização e esse reconhecimento. Só que a gente precisa só parar para lembrar que valorização do nada não acontece. Reconhecimento do nada não acontece. Você sair dos bastidores agora e ir para o palco para querer aplausos por nada também não vai receber, né? Também não vai acontecer. Também, de certa forma, não vai ser nem muito satisfatório, porque isso é ego, isso é vaidade, isso é exibicionismo. E não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de receber aquilo que a gente merece, de acordo com quem a gente é, o lugar que a gente ocupa e aquilo que a gente produz ou coloca no mundo. Então, se você agora está sendo, né, se todos nós agora estamos sendo movimentados nesse sentido de, poxa, olha para mim, fala o que eu tenho de bom, elogia, né, por favor, me reconhece, nós precisamos parar para pensar naquilo que estamos colocando no mundo, né? Qual que é a nossa obra, né? O que a gente leva para as outras pessoas, o que estamos entregando, que marca estamos deixando no mundo. No Zodíaco em Repouso, o Leão ocupa a casa dos filhos, e não só dos filhos físicos, mas filhos significa tudo aquilo que a gente coloca no mundo, qual que é o nosso legado, qual marca que a gente deixa. Então, se nesse momento estamos necessitando desse reconhecimento, né? Se a gente quer que as outras pessoas nos reconheçam, nos valorizam, nos elogiem, nós precisamos parar para pensar que marca que eu estou deixando, o que é que eu estou colocando no mundo. Como que as pessoas lembram de mim? Isso tá bom? Eu gosto de ser reconhecido assim? Ótimo. Eu não gosto? Talvez seja um bom momento, um excelente momento de você parar e repensar em algumas coisas. Repensar não só na imagem, né? Não tem nada a ver com essa conexão, como eu já falei, de vaidade, de exibicionismo e de querer aparecer, mas tem a ver com aquilo que você deixa, com a sua marca pessoal. Isso sim é extremamente importante para Leão. E é isso que nós teremos que pensar agora, nesse momento. Que legado a gente deixa? Como que a gente faz as outras pessoas se sentirem? Como é que a gente, né, quando chega num lugar, quando faz alguma coisa, quando alguém lembra de nós, lembra pelo quê? Vamos então focar, né, nesse sentimento. Não é só receber,
é um momento agora onde a gente precisa entender o que estamos dando de nós, o que estamos colocando de nós no mundo, né? Até porque, como eu gosto muito de falar, Leão é um signo extremamente doado e generoso, né? E quando entra essa generosidade em pauta, a gente não pode esquecer que de um lado a gente precisa dar e de outro lado a gente precisa receber, né? Compartilhar. Essa generosidade, ela precisa ser compartilhada. Ela não pode ser só dada ou doada. Senão, a fonte seca, senão as relações se quebram quando elas não estão em harmonia, quando elas não estão equilibradas. Outras energias que esse Sol em Leão desperta na gente é, em primeiro lugar, a autenticidade, né? Isso precisa estar bem marcado. A questão da verdade, da autoridade, da coragem, da imponência, desse lado mais majestoso, né? Obviamente que tudo isso vai despertar na gente a questão própria daquela vaidade que é boa, né? Da gente cuidar da beleza, da aparência, da gente dar uma verificada em como que está a nossa autoestima. Poxa, será que a minha autoestima está dependendo só daquilo que eu estou recebendo das outras pessoas? Só se as outras pessoas me elogiam ou reconhecem é que eu estou de bem comigo mesmo? Ou essa autoestima é uma autoestima verdadeira, aonde eu me vejo, me reconheço, sei dos meus defeitos e trabalho para melhorar, e também consigo olhar com amor, né, para aquilo que eu tenho de bom e dispor isso para as outras pessoas, né? A autoestima é muito mais do que eu estar linda, bonitinha e perfeitinha com o corpo em dia, mas tem muito mais a ver com a minha relação e com o meu conforto em quem eu sou, em essência, de verdade. E tudo isso nós precisaremos pensar nesse momento agora. Se tem uma coisa que Leão gosta muito é de festejar, né? Festas, reuniões, lazer, né? Tudo isso que leva essa questão da leveza, do compartilhar e da entrega e também da troca entre as pessoas, né? Não, como eu acabei de falar para vocês, não tem nada que seja de maior entrega, de maior partilha ou de maior generosidade que essa energia leonina. Então é realmente o momento para a gente olhar ao nosso redor e ver quem está merecendo, né, estar ao nosso redor. Assim como é o momento da gente trazer isso para nós mesmos e entender se a gente merece estar na vida das outras pessoas. Se agora eu vou querer reconhecimento da minha amizade, do meu amor, da minha entrega, do meu companheirismo em relação às outras pessoas, se isso precisa estar reconhecido agora, eu sou merecedora desse reconhecimento que eu estou cobrando. Então é realmente o momento da gente parar e pensar os lugares que nós estamos ocupando na vida das outras pessoas e o lugar que as outras pessoas estão ocupando na nossa vida. Isso precisa estar em equilíbrio, né? O tanto que eu dou e o tanto que eu consigo receber das coisas em relação às outras pessoas, elas precisam estar equilibradas. Nem eu tão egoísta, nem eu tão magnânimo, achando que mereço tudo só para mim, sem dar nada para as outras pessoas, e aí a gente entra na questão do egoísmo, né, ou do egocentrismo, dessa energia leonina quando ela não é bem trabalhada, né, e quando a gente consegue pegar isso e compartilhar e partilhar com as outras pessoas, a gente aproveita dessa energia leonina de uma maneira equilibrada. O orgulho nas suas duas vertentes, tanto o orgulho quando eu consigo olhar para algo, alguém, alguma coisa, ou para mim mesmo e me orgulhar daquela pessoa, né, ou daquele comportamento, ou daquele resultado, é uma temática leonina. Obviamente que esse primeiro orgulho que eu falei, no viés positivo, assim como a gente tem aquele orgulho da inflexibilidade, muitas vezes da mágoa, do rancor ou do não querer sair por baixo, que está muito mais conectado com o egoísmo, também é uma temática leonina, obviamente num viés negativo. Então essa questão do orgulho agora, ela vai estar muito disponível pra gente, né? De poxa, fulano não me ligou, também não vou ligar, tal pessoa não fez tal coisa, também não vou fazer. E é sempre bom lembrar que nesse momento onde estamos necessitando, pesando o que as outras pessoas estão trazendo para nós, a gente sempre antes precisa ter consciência se aquilo que eu estou cobrando está claro para outra pessoa, que não adianta nada agora eu meio que surtar e porque agora eu só vou fazer se fulano fizer. Tá claro isso desde o começo da relação de vocês dois,
né, entre as duas pessoas, sendo família, amigo, relacionamento afetivo, independente, colegas de trabalho, independente de quem for, tá clara essa sua necessidade de receber, porque não adianta nada agora você querer colocar um outro peso e uma outra medida, e aí vai desestruturar talvez coisas que você tenha há muito tempo na sua vida. Sim, precisa arrumar agora. Sim, precisa consertar agora. Sim, não vai ser nada satisfatório o suficiente para você perceber nesse momento que você tem dado muito mais do que você recebe, ou que você tem recebido muito mais do que você consegue dar. Só que no primeiro caso, o ideal é de que você deixe claro para outra pessoa. Esperei sempre que você fizesse isso por mim e você não fez. Eu estou aqui há o maior tempão, me doando, me dedicando, entregando várias coisas para você e você não tem feito o mesmo por mim. Então, antes de excluir, né, ou antes de se emburrar, ficar aí no seu cantinho todo fechado, é bom que isso seja comunicado para as outras pessoas. Agora, estaremos com necessidade de compartilhar, mas a gente não pode esquecer que viemos de uma longa história, de uma longa trajetória, onde na grande maioria das vezes as relações estão desequilibradas. Então não adianta você querer puxar o freio de mão agora e querer resolver tudo sem comunicar para outra pessoa. Essa conversa, essa troca, ela é essencial antes de você tomar qualquer tipo de decisão, tá? Uma outra coisa muito importante para os leoninos, para esse momento leonino inclusive, é a questão da veracidade, né? Da verdade, da veracidade, do quanto é importante a gente não mentir, não ludibriar e não enganar nesse momento onde o sol está brilhando mais do que nunca, porque está na sua casa, né? Porque está no seu signo, né? No signo que rege, onde ele se sente super confortável. Várias coisas que estão um pouquinho escondidas, pode ser que sejam colocadas à tona, né? Poxa, onde, quando, como? Dá uma olhadinha lá no seu mapa, porque o sol vai iluminar e vai trazer para cima. Onde a gente tem leão no nosso mapa, é o lugar onde a gente não pode esconder as coisas das outras pessoas, porque leão é palco, leão é deixar à mostra, leão é não mentir, é não enganar e é não conseguir esconder as coisas, né? E é nesse momento agora que o sol entra em leão, que muitas das coisas que estavam mais escondidinhas ali vão ser colocadas à mostra. Então, principalmente, enquanto o sol estiver em leão, não faça coisas escondidas, não acha que, eu tô aqui, vou fazer isso aqui rapidinho que ninguém vai ver. Vai ver sim, se duvidar ainda, vai filmar e vai colocar na rede social e vai todo mundo ver. Então, sossega o facho só um pouquinho, segura aí, porque enquanto o sol está em leão, não é o momento da gente fazer nada escondido, não é o momento da gente aprontar nada, não é o momento da gente ludibriar, enganar e nem mentir para ninguém. Óbvio que nunca é momento disso, mas principalmente agora, porque não vai ser só descoberto por aquela pessoa que não poderia, mas vai ser visto por todo mundo, ok? Umas outras coisas aí, não só no viés positivo, mas no viés negativo que a gente tem, é a dificuldade de lidar com a crítica, né? Leão, ele tem uma mania, alguns ideais, algumas coisas relacionadas à perfeição e ao melhor que se pode fazer, mas ele não é muito bom em receber críticas. Muitas vezes ele entra um pouquinho ali pro lado da arrogância, ele se fecha, ele realmente se magoa, né? Então, a gente precisa começar a dosar. Se eu vou querer estar no palco, se eu preciso sair dos bastidores da minha vida, ir pro palco, vou aparecer mais, vou colocar a carinha no sol, vou colocar entre aspas a cara a tapa, é óbvio que eu tenho que estar preparado para tudo aquilo que vem de bom e que vai me alimentar, os elogios, o reconhecimento, o quanto as outras pessoas conseguem olhar e ver aquilo que eu estou fazendo e me reconhecer por isso, assim como também eu preciso estar preparado para as críticas, né? Construtivas, positivas, até mesmo para aquelas pessoas que vão chegar e vão simplesmente detonar toda e qualquer coisa que eu fiz, ou que eu fizer, ou que eu estiver tentando aí, qualquer marca que eu estiver tentando deixar no mundo. E aí, por isso que a gente precisa estar bem consciente daquilo que a gente está fazendo. Por isso que precisamos estar bem conscientes das nossas capacidades. A nossa autoestima, ela precisa estar bem reguladinha. Porque se eu não tiver consciência de mim, das minhas capacidades, do quanto e do que eu estou fazendo, primeira crítica que vier, eu vou ficar arrasada e eu vou parar com tudo, sendo ela honesta, sincera, verdadeira ou não. Então, a gente precisa, é por isso que nesse momento leonino a gente precisa trabalhar várias coisas internas, não é só subir no palco, brilhar,
né, e receber os louros da vitória. Sim, tem muito a ver com isso, mas não é só com isso. Tem todo um trabalho interno de preparação, de certeza, da conexão com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa autoestima, com a nossa integridade e com a capacidade de verdadeiramente avaliar, cada um de nós parar e avaliar se aquilo que a gente está fazendo está sendo verdadeiro, se aquilo que a gente está fazendo está realmente sendo melhor, né? Se isso está conseguindo, se aquilo que eu estou colocando no mundo está conseguindo expressar a minha verdade, se está valendo a pena, se está comunicando aquilo que eu gostaria mesmo de comunicar, ou se eu estou subindo no palco da vida só para me exibir, só para ganhar os aplausos. Se agora, no momento, o que está dando aplauso é me pintar de verde, eu vou me pintar de verde. E se amanhã o que estiver dando aplauso é me pintar de azul, eu vou me pintar de azul, né? E aí sim a gente começa com as distorções dessa energia leonina, quando a gente não se conecta com a nossa verdade, com a nossa essência, e a gente fica tentando só o reconhecimento sem ter um legado, uma construção ou uma mensagem verdadeira, tá? Então, nesse momento, essa energia leonina, ela é leve, ela precisa brilhar, ela foi feita para brilhar, ela foi feita para que a gente consiga colocar o melhor de nós mesmos para fora, né? Não tem nada mais leve, mais gostoso, mais autêntico e mais genuíno do que viver esse momento de sol em leão. Então a gente precisa saber receber também essas coisas boas. Precisamos saber vivenciar essa energia extremamente positiva, né? Porque lembrando, quando o sol entra para dentro de uma casa no nosso mapa, ele ativa, ele movimenta, ele energiza, ele coloca ação. E se agora tudo isso vai ser recebido por um signo onde já tem energia, vitalidade, ação, movimento e coragem, que é Leão, vocês podem ter certeza absoluta que isso vai ficar muito fortalecido na vida de cada um de nós, ok? Então que a gente consiga aproveitar isso da melhor forma possível, que a gente consiga aproveitar essa energia leonina, que ela é tão gostosa, que ela é tão expansiva, calorosa, afetuosa e festiva, né? Que todos nós consigamos aproveitar da melhor maneira possível, colocando isso para fora, conectando com quem a gente é aqui dentro, com a nossa verdade, com a nossa essência, com os melhores sentimentos que a gente tem dentro da gente, para que depois que eu encontrei tudo isso dentro de mim, que eu reconheci tudo isso dentro de mim, eu consiga levar para as outras pessoas e eu consiga receber de cada um que está ao meu redor as mesmas coisas. Esse período leonino, ele vai aqui de 22 de julho até 22 de agosto, então a gente tem um mês todo para aproveitar. Obviamente, leoninos, arianos e sagitarianos com muita tranquilidade para receber tudo isso, com muita, como são signos de fogo, já tem essa energia e agora vão aproveitar ainda mais. E os signos que não vão ter muita facilidade em lidar com isso é Aquário, né, que é o signo oposto a Leão e que não gosta muito dessa ideia do reconhecimento de um, da valorização de um, desse subir do palco. Aquário, ele não gosta muito de pessoas que se sentem ou que se acham maior do que as outras pessoas. E muitas vezes essa energia leonina parece que puxa um pouco para isso, né? Então o Aquário tem um pouco de dificuldade em lidar com esse reconhecimento do um a um. Aquário, ele é excelente para reconhecer o todo. Então agora, como o Sol está passando na energia oposta aquariana, os aquarianos vão ter um pouco de dificuldade em lidar com esse momento, inclusive com um pouquinho de falta de energia, falta de força física, momento de cuidar da imunidade, porque a vitalidade está do outro lado do seu mapa e não está muito disponível para você, aquariano. Então segura aí, esse mês do Sol em Leão é um pouquinho mais puxado para vocês. Touro, taurinos e escorpinianos, né, que são outros signos que ficam em tensão com a energia leonina, também com um pouquinho mais de dificuldade aí, né, de viver essa expansão, de viver esse se colocar no mundo. Escorpião, que, né, não gosta desse palco da vida, não gosta de aparecer, não gosta de se mostrar, não gosta de estar sob os holofotes, tem um pouco mais de dificuldade. Touro também tem uma certa dificuldade em relação a isso, né, ao mostrar, muito mais relacionado à vida íntima e tudo mais.
Então, são esses os signos que vão ter um pouquinho mais de dificuldade em lidar com esse momento. Lembrando que a gente precisa olhar a casa, aonde, né, Leão está no nosso mapa, para a gente entender o que vai ser movimentado nesse momento. Vou falar rapidamente aqui, até porque o vídeo já está com 20 minutos, né? Senão eu me alongo mais do que eu já me alonguei. Na casa 1, se você tem Leão na sua casa 1, é o momento da vitalidade mesmo, tá? Casa 1, como o nosso corpo físico, vai puxar para energia, vitalidade, a questão de você cuidar da sua aparência, da beleza, do autocuidado, e é aí que você tem que investir. Se você tem Leão na casa 2, é o momento de você parar para pensar no valor do dinheiro, do quanto você ganha, do quanto você gasta. Leão, ele é um pouco imponente nas coisas, então só cuidado para não gastar demais, principalmente em coisas que não têm valor para você, mas que é só para você aparecer para as outras pessoas. Mas é um momento excelente quando a gente está com o Sol transitando pela nossa casa 2, que a gente, para que a gente ganhe dinheiro relacionado a isso. Se você tem Leão na sua casa 3, aí tem mais a ver com trocas, negociações e aprendizado, inclusive, tá? É um momento muito bom para você focar em oratória, em curso de vendas, em curso de marketing, posicionamento, né? Assim como é um momento muito bom para você colocar alguns assuntinhos em dia, algumas coisas que ficaram pendentes aí, é bom fazer um ajuste disso. Casa 4, sem dúvida nenhuma, puxa para o seu lar e para a sua família, né? Um momento de reconhecimento, de agregar pessoas, de juntar pessoas, de festejar muito, de trazer gente para dentro da sua casa e de você se aproximar da sua família. Leão na casa 5 tem muito a ver com isso que a gente falou muito, com a questão de filhos, caso você tenha filhos, caso você não tenha, de parar para pensar na sua personalidade, na sua identidade e na sua originalidade, tá? É o momento de pensar verdadeiramente agora nesse legado que você está deixando. Se você tem Leão na casa 6, e sendo essa casa como uma casa de saúde, é excelente para você colocar toda a sua rotina e toda a sua saúde no centro, né? Transformar uma rotina em algo prazeroso, transformar o seu cuidado com o seu corpo e com a sua saúde em algo prazeroso, porque casa 6 a gente fala de rotina, saúde e bem-estar, e Leão a gente fala de prazer, né? Então é juntar essas duas coisas. Casa 7, se você tem a sua casa 7 em Leão, o que vai pegar agora é essa necessidade de proximidade, amor, paixão e romantismo lá no seu relacionamento afetivo. Se você não tem um relacionamento afetivo ainda, é um bom momento para você se cuidar e até mesmo para aparecer alguém aí na sua vida. Tá? É um bom, quando o Sol está passando pela nossa casa de relacionamento, tudo isso fica extremamente ativado. Então, pode ser que seja um excelente momento para você conhecer alguém. Se você tem o Leão na sua casa 8, é o momento de você parar para avaliar e até mesmo trazer um pouquinho à tona um monte de coisas que estão guardadas aí. Casa 8 é o nosso poro emocional, né? Então é o momento de, quem sabe, você colocar luz em tudo aquilo que você vem guardando e escondendo de você mesmo há um bom tempo. Caso você não faça isso, caso você não cuide, caso você mesmo não entre dentro de você e não tire, pode ser que seu mundo interno te passe uma rasteira, pode ser que você, sem querer, acabe mostrando isso para as outras pessoas numa situação não muito agradável. Um surto de ciúme, uma discussão em público ali, algo que você vinha guardando há muito tempo, daqui a pouco na frente de todo mundo falou, saiu, quem sabe bebeu demais e falou coisa que não deveria. Então, antes de transbordar, abra as portas internas você, por você mesmo. Se você tem Leão na sua casa 9, agora é o momento onde você vai querer muito tá bem longe de casa, você vai querer muito se aventurar e tá um pouquinho no mundo aí, ampliar os seus horizontes, né? E quem sabe também convidar, chamar ou levar outras pessoas a ampliar esse mundo físico mesmo junto com você. É o momento de compartilhar ideias, principalmente isso. Se você tem Leão na sua casa 10 e casa 10 sendo uma casa de realização profissional, momento perfeito para você ser visto e reconhecido
verdadeiramente pelo seu trabalho. E aí você precisa entender se você está merecendo isso, tá? Se não chegou esse reconhecimento que você queria agora, se não chegou o aumento, o cargo e tudo mais, com certeza absoluta, pare e repensa se você está fazendo o que você deveria estar fazendo. Se você tem certeza que sim e não chegou, talvez você não esteja no lugar onde que você seja merecido aí. Então é bom repensar, tá? Mas a priori é sim, com o Sol na casa 10, é o momento de você ser visto e reconhecido por todo aquele esforço que você vem empregando no seu trabalho. Se você tem Leão na sua casa 11, mais do que nunca é o momento de estar próximo e celebrar com os amigos e com os grupos com os quais você convive. Aproveite, né? Se jogue nesse momento aonde está pedindo, tá, que você esteja próximo dos seus amigos. E caso você tenha Leão na sua casa 12, é o momento de você pensar, né, e se conectar com a espiritualidade, com o seu mundo interno. É o momento agora, por mais que Leão fale de brilho, de luz e de colocar a cara no sol, é o momento de você cuidar um pouquinho do seu mundo interno. Talvez seja o único posicionamento aqui dessa energia solar e dessa energia leonina que você seja convidado a sair de cena, sabe? A sair do público e ir para o privado e cuidar de você e se colocar como centro e se colocar como prioridade, ok? Bom, a gente tem um mês todinho para desfrutar dessa energia e eu volto aqui depois para contar para vocês da lua nova em Leão. Um super beijo e até mais!